Hoje recebemos o Jorge Dias, presidente da Associação de Coaching e Comunicação, licenciado em Sociologia e mestrado em Gestão de Recursos Humanos, certificado em Programação Neurolinguística, PNL e Coaching pela NVC Consulting dos Estados Unidos, criou as próprias marcas, JD Communication e Leading News. Em 2015 fundou a Associação de Coaching e Comunicação, uma associação que se dedica ao desenvolvimento de competências de gestão, coaching, comunicação em público e neurolinguística. É uma entidade certificadora de programas com alinhamento internacional. Foi consultor empresarial nas áreas de clima organizacional, diagnóstico de liderança e do índice potencial motivador. Passou por 16 empresas em diversas áreas, da indústria química à comunicação social. É autor de 12 livros e hoje em dia o Jorge Dias é formador, é coach, é consultor, é marido e sem dúvida um grande pai. Por isso, Jorge, obrigado por vir aqui à minha humilde casa e começo por lhe perguntar o que é que o levou ao mundo do coaching e do PNL. Foi um evento de vida, não é? Eu acho que as pessoas se enveredam por esta área, se forem assim, sinceras é porque acontece qualquer coisa na vida, não é? E foi isso, em 2009, houve uma série de acontecimentos que me empurraram para esta área. Portanto, estava a acabar o mestrado, nessa altura, em 2009, estava a acabar o mestrado em Gestão de Recursos Humanos. Foi aí que eu conheci também o coaching. Tive a primeira mini certificação de coaching. E então, em 2009, aconteceu que saí da organização. A organização foi vendida. Eu tinha uma expectativa diferente do caminho que a organização seguiria. Era uma organização de comunicação social, de jornais e revistas. E depois saí em litígio. Mas no mesmo mês que isso estava a acontecer, eu separei-me. Ao mesmo mês, portanto, houve ali um break ao mesmo tempo que foi muito estressante, trouxe-me muita ansiedade, trouxe-me muita revolta, trouxe-me aquelas perguntas que as pessoas fazem, perguntas no fundo são estúpidas, como eu digo, que é porquê a mim, porquê agora e porquê desta forma? E fez-me muita confusão, porque que no mesmo mês aquilo acontece. Pronto, e então isto levou-me a fazer, abreviando aqui a história, não é? Levou-me a fazer, a tomar uma decisão que é enverdar pelo coaching e pela programação neurolinguística, mas para fazer um processo pessoal. Fui tirar cursos, não é? Mas para fazer um processo pessoal, para me compreender, para compreender as emoções, para compreender a mim, para me serenar. E então houve muita revolta, houve muito sofrimento, né, porque descobri coisas que não gostava, mas foi assim que começou esse processo. Depois, a meio do caminho, comecei a descobrir que podia, com a minha experiência de trabalho, como disseste, nas 16 empresas, não é? E com este conhecimento adquirido e com estes eventos de vida, que são experiências que eu podia transmitir. Então foi uma passagem natural, não é? Então comecei a fazer estas formações. Até porque tinha pessoas à minha volta, entretanto, não é? Fui ganhando outros contactos, não é? Fui mudando os meus contactos. E então essas pessoas disseram, porque é que não começas a fazer formações, a dizer à gente como é que se faz, a dizer à gente como é que fizeste, ou se há técnicas específicas para abreviar o processo, para tornar mais fácil essas mudanças, para lidar melhor com essas emoções. Então comecei assim. Eu por acaso comecei também com o mesmo processo. Acordei, dei por mim, tipo, não, estou demasiado agressivo, o comportamento não é o mais adequado, seja em família, seja na sociedade, o stress é demasiado grande e disse, não, preciso de ajuda. Aí comecei por um curso de inteligência emocional, o que me abriu os olhos. Não, há outro caminho de crescimento, há outro caminho de aprendizagem e tem que continuar a estudar, mas não para ter competências técnicas, mas para ter aquelas soft skills que nos faltam. Sim. E depois veio o resto, veio a certificação em coaching e o coach sempre dizia, pessoal, quem entra nesse mundo do coaching, esqueçam, nunca mais para. Torna-se um vício, né, de descoberta. Aqui vem um PNL, vem outras tantas formações. Por isso, eu falo por mim. Até tive amigos meus que não me viam há
há uns anos e quando disseram, quem és tu? A gente não te conhece. Por isso, acho que o próprio coaching e a inteligência emocional veio mostrar um novo eu. E depois a gente faz o quê? Começamos a contagiar os outros à nossa volta. Seja a nossa família, seja a nossa companheira, seja os nossos amigos, e queremos partilhar essa nossa felicidade ou esse nosso crescimento com os outros. Portanto, eu acho que, pelo menos eu, Sim, não vou ficar por aqui. Vou sim. continuar. E o Jorge então tem com o seu currículo e o seu crescimento na associação de coaching tem sido gigante mesmo. Mesmo nos livros, nas formações que dá. Obrigado, sim, sim. E, Sabes que isto é preciso uma grande humildade. Tu disseste aí, acordaste e ficaste, e disseste, eu preciso de ajuda, eu preciso de fazer alguma coisa, não é? Foste fazer formações. E isso é humildade, é a pessoa reconhecer que precisa de alguma coisa para diferente para a preencher, para se tornar equilibrado. E há pessoas que recusam isso, não é? Há pessoas que não querem, eu não quero, porque acham que estão bem e continuam na mesma, ou então porque se recusam a reviver certas emoções e o problema, certas atitudes, comportamentos, porque isto é assim, tirar cursos, pelo menos comigo aconteceu, é um bocado duro, quando é para fazer um processo pessoal, não é? É um bocado duro porque nós vamos descobrindo coisas e ficamos revoltados. Revoltados, epá, isto não encaixa. Eu não costumo fazer isto assim, eu não costumava pensar assim. Isto não tem lógica. Isto não faz sentido. Não, eu não vou adotar isto. Então há um sofrimento, mas se a pessoa estiver aberta e tiver a consciência de que quer alguma coisa diferente, acaba por experimentar, acaba por ir em frente. Depois as coisas começam a fazer sentido e começam a abrir-se para um novo mundo, não é? Agora, isso acontece também dos amigos. Diz, mas tu estás diferente. Que tipo de linguagem é essa que tipo, começam a achar estranha a nossa atitude? Mas acontece que isso é completamente normal. Quer dizer que estás a fazer um processo pessoal e estás-te a modificar. E muitas destas pessoas com quem tu te dás acabam por se afastar, não é? Naturalmente, não é preciso cortar com eu ninguém. senti isso. E eu perdi, muitas pessoas afastaram-se de mim. Pois. Agora, o porquê, e aponto-me sempre porquê. Mas o que é que eu fiz de mal às pessoas? Porquê que Porque as a pessoas se terminologia afastaram? já não é a Já mesma. não é mesmo. O comportamento já não é o mesmo. Portanto, as pessoas já não te reconhecem como igual ou como Fazendo semelhante. parte desse círculo Mas às vezes as pessoas, tens que largar as pessoas que tens e tóxicas. juntar-se a outros. Não é preciso fazer esse corte. Não é preciso fazer isso, que isto é muito radical, não é? Dito assim é muito Eles radical. afastam-se As coisas sozinhos. acabam por se esfarelar, não é? Pois Digamos é. assim. As coisas acabam por nós escolhermos outro tipo de companhias, outro tipo de leituras, outro tipo de atividades e acabamos por diminuir o contacto com essas pessoas mais negativas, mais pronto, diferentes de nós. Nós estamos a fazer um caminho, portanto Pois. é completamente natural E as para coisas si acontecerem assim. esta mudança, esta passagem, foi pacífica? Ou foi estressante? Eu, por mim, Epa, pelo foi menos, estressante um foi bocadinho, estressante, não é? sim. Pois Foi, porque, quer dizer, foi estressante, mas ao mesmo tempo eu via que isto tinha pernas para andar, não é? claro, Eu vi que isto faz sentido, não é? Estes conceitos todos, esta forma de ver a vida, isto faz sentido. Agora, eu não estou a encaixar isto bem, portanto, está aqui uma parte de sofrimento. Por isso é que a gente diz processo pessoal, que é um pois é. processo que não é uma coisa que se faça no momento. E então nós reconhecemos que aquilo tem ali sumo, não é? Claro. E então eu continuei, não é? Portanto, até encaixar estas coisas. Aliás, nos programas de programação neurolinguística, que são certificações, são coisas para 4 meses. As primeiras aulas são de pressupostos, os pressupostos da programação neurolinguística. Pressupostos são frases. Porque é que a programação neurolinguística rege-se por aqueles princípios, por aqueles pressupostos. Logo aí, quando as pessoas são confrontadas com esses pressupostos, dizem: pá, isto não, eu não acredito nisto. Eu não acredito que isto seja possível. Como, por exemplo, errar não existe, só existe feedback. Por exemplo, é um exemplo. As coisas são como são. Isto não pode ser. A gente não pode ser conformistas. Isto não tem a ver com conformismo. Portanto, a gente tem que depois explicar. Portanto, cada frase tem um conteúdo por trás, não é? Portanto, tu tens todos os recursos, todas as pessoas têm todos os recursos para atingirem o sucesso. Nem Claro. todas têm os recursos, as pessoas resistem a esta ideia.
Mas depois, à medida que o tempo vai correndo e que o curso vai correndo, portanto, há uma compreensão diferente destes pressupostos e as pessoas aceitam, não é? Porque estes pressupostos abrem perspectivas, não é? Abrem Claro. perspectivas, abrem oportunidades, abrem possibilidades. Não são coisas fechadas, não são coisas formatadas que te deixam no mesmo sítio, e estressado e ansioso. Mas foi um processo duro, foi também. Para mim também, e eu com os meus, que já também sou coach, não me comparo consigo, porque você já vai com uma pedalada gigante, um, e eu vejo isso tanto em amigos como nos coaches com quem trabalho. As pessoas não querem aceitar aquilo que são, ou por o que passaram, pelo seu ego, ou porque têm vergonha. E eu É, pergunto-me a mim e a eles, mas vocês querem continuar a serem massacrados por esse vosso ego, por esse vosso eu interior, hum, que não é o eu que vocês querem. E as pessoas aceitam, preferem continuar a ser massacrados por este interior deles, mau, não é? sim, Em vez de passar pelo processo de mudança. Eu tive coaches que desistiram. Porquê? Porque sim. eu avisei, isso não depende de mim, depende de vocês. A mudança, esse processo todo, são vocês. Eu vou-vos ajudar, vou-vos mostrar o caminho, vou-vos mostrar, eh, vou-vos fazer as perguntas às quais vocês têm de descobrir as respostas. Não sou eu que tenho que apanhar o peixe para vocês, são vocês que têm que apanhar o peixe, não é? Vou-vos ensinar e a pescar. E as pessoas As pessoas desistiram. fogem, sim, 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 sim. Fugiram porque eu pergunto-me assim: será que o problema é meu? Será que sou eu que estou. Isso é Não, sempre não uma. sou eu, não sou eu. São as pessoas que não têm cabedal suficiente, Sim, cabedal de espírito, de mentalidade, não é cabedal físico, de aguentar este processo, porque é um processo difícil, é um processo onde tem que haver sacrifícios. Quando eu faço mentoria financeira com alguém, eu digo, pessoal, há uma família, vocês têm que fazer isto. Porque não é coaching, é mentoria financeira, vocês têm que fazer isto. Ah, mas deixar de comprar doces, vocês têm que fazer isso. Têm que deixar de beber sumos, têm que fazer, se querem alcançar esse objetivo sim, financeiro, têm que fazer cortes. O sumo é uma necessidade básica para a vossa vida. Não, no sumo, estou a dar um exemplo só. pois, Não, como outros quaisquer. Mas as pessoas não querem fazer sacrifícios. Preferem continuar a manter o nível de sim. vida que têm, a gula que têm, não é? Sobre os bens, mas não querem fazer sacrifícios. Por isso, as pessoas fogem, Aí também afastam-se. há uma coisa que as pessoas acham que o que está errado é o que está fora. Os outros é que estão Pois, errados, as situações é que vêm ter com elas, e eu sou um azarado, eu só me acontece é disto, eu não sei quantas as pessoas são mais para mim, portanto, tudo o que está fora é que tem que ser reparado, é que está mal. E eu não tenho que fazer modificações nenhumas. pois. Os outros é que têm a culpa, ou os meus pais, ou os colegas de trabalho, ou os chefes, e então aí não há hipótese, não é? Porque a mudança começa sempre em mim, porquê? Porque é em mim que eu tenho capacidade para alterar coisas. Eu não tenho capacidade nenhuma, não é? Isto já é um clichê, não é? Claro. Isto já é um clichê. Não tenho capacidade nenhuma para mexer no exterior, para mudar pessoas, para mudar as situações. Ora, se eu mudar em mim alguma coisa, se eu mudar atitudes, se eu mudar pensamentos, se eu mudar o meu tipo de emoções, claro que se eu mudar os meus pensamentos, mudo as minhas emoções, não é? E por conseguinte também mudo as minhas atitudes e os meus comportamentos, claro que o feedback que eu recebo de fora, as respostas que eu recebo de fora, as pessoas que eu vou encontrar lá fora, começam a ser diferentes. Eu tive essa experiência, foi absolutamente brutal. Eu também tinha aquela coisa de apontar o dedo, pá, isto não sei Pois. quantos. Depois os tribunais, eu estive em tribunal, por causa da empresa, e aquilo é enervante, né? As questões em tribunais, as questões litigiosas com empresas e tudo aquilo é muito desgastante. Portanto, eu tinha situações de revolta. Por acaso ganhei o processo. Ganhei o processo, foi um período longo, mas ganhei o processo. Mas a questão é que nós, quando mudamos alguma coisa em nós, por ser. Acaba por haver modificações lá fora, e não é lá fora que existem estas modificações, foi eu que mudei e que trouxe novas coisas a mim. Portanto, foi um processo até Mesmo, gratificante. até é engraçado que até ontem estava a dizer a minha mãe, ela no serviço dela, estava-lhe a dizer que, porque ela estava, eu perguntei-lhe sobre uns artigos e ela disse, não encontro, não sei, não me lembro, e começou a culpar o trabalho. É muito trabalho, são muitos clientes. Filha, a culpa não é tua, a culpa não é dos clientes.
culpa é toda tua. Tens que organizar melhor o teu trabalho, ou gerir melhor o teu tempo. Agora para de culpar os outros. É o que fazemos sempre, a culpa sempre é dos outros, nunca é nossa. Por isso é engraçado que eu passei também muitos anos, ou seja, eu cheguei aos 30 e poucos anos e abri a pestana. A culpa não é dos outros, a culpa é minha. Por eu ser E assim, convém pensar assim. pois, é Eu mesmo. escolho pensar assim. Mesmo que haja aqui uma resistênciazinha interna, que diga, o outro também foi mau. O outro foi desonesto, ou, pronto, teve uma atitude má. Convém pensar que eu tenho a responsabilidade sobre a situação. Claro. Porque eu promovi, de alguma forma, E permiti. permitiu, porque se aquilo se aconteceu comigo, eu tenho alguma responsabilidade. Claro. Portanto, se eu pensar assim, eu ganho controle. Ganho controle. Portanto, eu digo a mim próprio que eu tenho capacidade para mudar a situação. Agora, se eu disser que é o outro, eu estou estático. E estou à espera que a situação se resolva lá fora para eu ser feliz. Não é? Eu quero ser satisfeito, mas se a situação me dá lá fora, mas eu não faço nada. Não é? E isso, todas as pessoas andam no seu processo e não querem saber não é? Obviamente. Dos outros. Isso que tu disseste também é uma coisa que acontece ainda, né? Que é os coaches, né? Com os clientes que vêm todos entusiasmados para sessões e depois, ao fim de 2, 3 sessões, acabam por não fazer Pois. mais, não é? Porque o processo de coaching não é uma conversa, não é? Não é um diálogo, não é uma coisa parecida, sei lá, com outras metodologias, não é? É uma coisa direcionada para a solução. E as pessoas, às vezes, não estão preparadas para isso. Mas elas fazem o processo. Mas elas fazem algum processo pessoal, no fundo, mesmo que for uma sessão. Eu tive um caso que foi o mais. Portanto, foi aquele que é uma referência, que foi uma rapariga que veio que veio a uma sessão, fez uma sessão espetacular, fez uma roda da vida, conhece a roda da vida, Claro, não claro. é? Teve ali uns insights, quis levar a roda da vida para casa, portanto dobrou aquilo, levou para casa e tal, e marcámos uma outra sessão, ela quis marcar outra sessão, toda entusiasmada, e nunca mais apareceu. E eu fiquei a pensar também nisso, será que eu fiz alguma coisa mal? Há sempre uma questão dos coaches que é isso, hein? O que é que eu disse de mal? O que é que conduzi mal a sessão? Mas, portanto, as coisas são como são, não é? E eu deixei passar o tempo, claro, o tempo foi passando e um dia encontrei essa pessoa num centro comercial, aí uns 3 meses depois, e vi a pessoa e disse, ela não me vai falar, olhar. E ela olhou para mim, abriu a face, sorriu e veio ter comigo. Ai, senhor Jorge e tal. Desculpe, eu já não fui mais às sessões. Quero pedir desculpa e tal, nunca mais liguei e tal, mas eu estive a ver tudo o que nós falámos, estava muito entusiasmada, mas eu não estava preparada. Eu não estou ainda preparada para fazer essa mudança. Tinha a ver com uma separação, com o marido, tinha a ver com a influência dos pais. Portanto, eu não estava preparada, portanto, eu não pude ir em frente, porque não é o momento. Não é o momento. Portanto, as pessoas, de alguma forma, as pessoas abandonam, mas chegam a uma conclusão. Eu não estou preparado para isto. Portanto, não é ainda o momento. Não é para as pessoas, eu recuso isto. Não, as pessoas ficam, não é. Não é agora. Eu por acaso tenho, no início, ofereci sessões de coaching gratuitas Sim? e 3 meses. 3 meses. Uma vez por semana, ou quando pudesse, uma vez por semana, uma vez em 2 semanas. Em todos os que tive, só uma é que ficou até o final. E quando acabou os 3 meses, ela disse: Eugênio, já me podes largar. Se quiser, podes-me largar. Eu disse: Não, vou continuar Sim. contigo, nem que seja mais 5 anos. Sim. De forma gratuita. Porquê? Porque está-me a dar gozo ver que tu estás a crescer, estás a mudar. Mudou de trabalho, mudou de personalidade, mudou de mentalidade, pensa de forma diferente. Já começa a aceitar os problemas familiares que tem e a geri-los de outra forma. Já não responde nem reage com os pais com quem tem alguns conflitos da forma que reagia antes. Já eliminou pessoas tóxicas que ela reconhecia que são tóxicas da vida, eliminou mesmo, eliminou da vida dela. E está a ter um processo engraçado e eu estou a ver ela a crescer, estou a ver o sorriso na cara, estou a ver uma pessoa diferente. E disse: não,
E eu vou continuar contigo porque está-me a dar gozo. Porque gosto de ver uma pessoa crescer assim. E pronto, e cá estamos cá estamos, e lá está, também está contente, não é? Mudou de trabalho, até já foi aumentado em poucos meses, em 2, 3 meses de trabalho já foi aumentado e tudo, ou seja, mudar esse mindset do passivo, do negativismo para mais positivismo, para ele trouxe muitos benefícios, seja a nível pessoal, tanto a nível profissional e também a nível de emoções. Mas hoje queria falar com o Jorge também sobre família, felicidade e tristeza. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, o uso abusivo das redes sociais e tecnológicas, as relações de comunicação familiar têm vindo a degradar-se. Pronto, e já sabemos que há muitos motivos de divórcio em Portugal, desde a infidelidade, a conflitos constantes, a dificuldades de comunicação. Para mim, é a parte mais importante, comunicação, é o que não há em família. Problemas financeiros, violência física e psicológica. E eu pergunto, Jorge, há remédio santo para as nossas famílias? Como devemos gerir as nossas emoções no seio familiar? O que podemos fazer e que soluções há para tentarmos evitar a queda das bases da nossa família? Isso é uma pergunta. E tanto o Jorge como eu passamos por situações familiares Sim, complicadas. Por sim, isso, pelo menos eu vi famílias a cair na minha família, não é? sim. Eu também já passei por 2 separações, sim. Bem, isso é uma questão vasta, não é? Tem várias variáveis, não é? Tem as dificuldades financeiras, tem uma série de coisas, excesso de trabalho, por exemplo, não é? Mas no fundo isso vai dar sempre a um ponto. Vai dar sempre a um ponto que é a distração é muita, o foco não é na família, começa a ser noutras coisas, e então essa parte é descurada. Aquilo que te levou a casar, por exemplo, não é? Ou a juntar-te, que era um foco, o Claro. sentimento de amor, o sentimento de estima, no fundo desapareceu. Desapareceu e nunca mais foi alimentado, não é? Portanto, e as pessoas, pronto, entregam-se a outras atividades, começam-se a distrair, e então acaba por as coisas degradarem-se, não é? Depois há o nível da comunicação, portanto, fica logo mais tóxica, tu não tens pachorra para ouvir o outro, não tens paciência para ouvir as queixas de outra pessoa, portanto, e as queixas já são um aviso, já é para aí. O que é que há aqui por trás? As queixas às vezes são chatas, não é? Mas, Claro. mas dizem alguma coisa, dizem que há algum descontentamento, há alguma coisa ali que eu tenho que prestar atenção. E então basicamente, no fundo, é isso. Pois todas as outras variáveis contribuem para esse afastamento, para conflitos. Mas no fundo, é a falta de foco para a família. Falta Eu, de disponibilidade para comunicar, para falar, para estar com a família, para ir sair, para estar com os filhos. Eu vejo agora comigo, não é? Eu faço para estar disponível sempre para os meus filhos, para 2 filhos que eu tenho, não é? claro. Um com 1 ano e 3 meses e outro com 3 anos e meio. E aprecio. Às vezes eu ponho-me a pensar se há pais que fazem isto, não é? Coloco-me a contemplar, eu estou em meditação. Eu, às vezes estou em meditação só a olhar para os miúdos e a apreciar todas as expressões, todos os movimentos, a alegria que eles emanam, tudo isto. Quer dizer, eu não sei se há muita gente que tenha estes hábitos, também não quero estar aqui a fazer afirmações, mas de alguma forma, quando as coisas, quando há separações, quando há essas famílias disfuncionais, isto já desapareceu, não é? Já não há pachorra para os filhos, já não há sei quanto problema das pessoas que me dizem que vêm às sessões que falam sobre família referem-se sempre a isto, não é? Pois. Normalmente são mulheres e dizem sempre, ele que é o marido, não é? Ele já não tem pachorra para o miúdo. Ele já não quer brincar com o miúdo, ele sai, deixa o miúdo sempre, já não tem pachorra. Portanto. E há aqui um desvincular da família, portanto, e depois, no fundo, é mudar de contexto. O melhor é, Eu, é, é eu por acaso no segundo filho, dei descanso à minha mulher. E eu aconselhei a todos os homens para fazerem isso. Fiquem em casa no lugar da mãe.
fica com. Há aqueles dias por lei que a mãe tem que tirar, com os Sim, 42 sim. dias, e se escolherem ficar 150 ou 180 dias, o homem fica com o restante. E no final, no mês final, fica a mãe no lugar do homem. E eu fiz isso com a minha mulher. E eu fiquei com a licença da mãe em casa com o meu filho. Sim. Foi um processo. Foi um processo brutal. Foi estressante, sem dúvida, claro. Termos um bebê que não reage, engasga-se. Foi Sim. estressante, chorei, mas é um processo que, que me levou a ver o que é que a mulher também sofre. Sim. E que a mulher também precisa de espairecer, precisa de paz, precisa de ter o seu sossego psicológico, de Sim. fugir desse ambiente um pouco. E eu fui empático aí, meti-me no lugar da minha mulher. E também ajudou-me também a criar ligações com o meu filho. Porque Exatamente, sim, sim, sim. nessa idade a gente pensa que eles não veem, não sentem, não, pelo Sentem, contrário, pelo sentem. contrário. É nessa idade que eles criam a ligação com quem cuida deles. É por isso que diz que o bebê na fase inicial não vê, só vê da distância do peito da mãe à cara, que é para poder Sim, ver a mãe. E pá, para mim foi um processo muito bom, mas mesmo nas tarefas domésticas, tudo que, sim. tudo que, todas as, como que eu vou dizer, tudo que se passa em família, eu faço dividido com a minha mulher. Eu cozinho, eu limpo, eu trato dos filhos, Hum. eu faço toda esta parte. Então é como eu. Pá, porque é a minha obrigação. Sim. Tanto é a minha obrigação como é dela. E antes de eu começar esse processo do coaching, esse processo de mudança, pronto, as coisas não corriam lá muito bem, não é? Havia mais gritos, havia Sim. mais stresses. Quando comecei esse processo de mudança, começámos a sentar e a Hum. comunicar. Olha, vamos falar. Não aumentámos a voz. Vamos falar sempre num tom baixo. Estamos chateados, mas vamos tentar fazer esse exercício sempre. Repetir a mesma coisa. Repetir, repetir, repetir. Até que hoje em dia já não há gritos. Mesmo estando nós a discutir sobre um assunto em que não concordamos, em que A há ali pessoa um fica mais debate, com poder de encaixe, sim. mas aceitamos também a palavra e a visão do Sim, outro, sim, sim, sim. compreendemos, somos mais empáticos e tentamos não escalar para um nível que não Pois. queremos voltar. Por isso, O rastilho cresce, não é? pois, Porque o rastilho curto a gente explode logo, não é? e, Aqueles impulsos, aquela coisa. e eu acho que mesmo nós como homens, pronto, há muitos homens que ainda são machistas, né? Ao homem. Acho que a gente temos que calar às vezes e engolir. É calar e aceitar. Hum. Mesmo não tendo razão, eu aconselho as pessoas para fazer esse Por exemplo, o exercício. desenvolvimento pessoal leva a isso, leva a mais poder de encaixe, a aceitação, no fundo, agradecer, a gratidão por aquilo que tem, e isso leva a avaliar aquilo que tem. Uma família, filhos, uma mulher, uma casa, um emprego, portanto, um suporte, não é? Avaliar e agradecer aquilo que tem e leva a que não fiquemos tão enervados, não é? Claro, claro. Tão alterados com alguma coisa que aconteça. E pronto, para mim a comunicação é o base de uma família saudável. Acho que as pessoas têm que comunicar, têm que conversar, têm que expor sempre. E eu principalmente digo à minha E a parceira, disponibilidade, não é? diga, Comunicação, disponibilidade. e eu continuo a dizer à minha esposa que onde é que eu ia? Ia dizer alguma coisa, esqueci-me. Portanto, ia dizer alguma coisa, esqueci-me, fugi-me por causa da câmara. Estava a dizer da disponibilidade. Disponibilidade para brincar com os miúdos, para sair com os miúdos, mesmo que a mãe esteja em casa. Ok, Portanto, no caso dos dois filhos, às vezes a minha mulher está em casa, fica com um, e eu vou sair com o outro. Assim, de claro. repente, olha, eu vou à rua, ele diz logo, quero ir, pai, e tal. Pronto, já sei que não vai ser um momento que eu vou desfrutar, não é um momento meu, é um momento para ele, né? Porque ele Ok. é desinquieto, eu tenho que estar atento sempre, não é? A pessoa tem que estar sempre disponível para ele. Os filhos é assim, nós temos de estar sempre disponíveis para os filhos, Claro, para as claro. outras pessoas não, mas para os filhos a energia tem que ser toda para eles, portanto não há propriamente um desfruto para mim, não é? Eu não posso, não Exatamente. posso ir para o café a ler, não posso estar descansado ali, sentado, despreocupado, eu tenho que estar com atenção a ele.
Mas essa disponibilidade, portanto, eu vou, quando eu digo, vou curtir o miúdo, vou Claro, desfrutar e vou criar ligação, não é? Vou criar ligação, vou criar contacto, vou criar um histórico, não é? Emocional que é importante. E nestas idades, por exemplo, um ano, até um ano, antes de eles começarem a falar, portanto, coisas que não têm uma compreensão, não é? claro. A gente escusa de explicar coisas que eles propriamente não compreendem, mas eles têm emoções, não é? Portanto, isto é um organismo vivo, cheio de emoções, e tudo o que nós fizermos, aquilo, eles sentem qualquer coisa. Mesmo que se nós falarmos com ele, eu falo com o meu filho de um ano e tal. Olha, isto não pode ser assim, não pode ser assado, ou isto vamos fazer isto, ou vamos fazer aquilo. Eu sei que ele não compreende, cognitivamente ele não compreende, mas no fundo eu vejo com uma abertura no miúdo e uma atenção no miúdo para mim, porque há um processo emocional ali que o aproxima e ele, isto é considerar os miúdos como iguais, não é? Eu não posso, eu não posso dizer que ele não compreende, eu não lhe vou dizer nada. Isto é assim, é diretivo. Isto não podes fazer isto. Pois. Não podes ir para ali. Eu digo, não, olha, não podes fazer isto por causa disto e por causa disto e por causa disto. Pronto. Explico. Eu sei que a explicação ele, ele não entende. Claro. Mas ele percebe que há qualquer coisa por trás e que eu lhe estou a explicar e que eu estou a ser compreensivo. Portanto, isto é um processo emocional. E então ele acaba por fazer aquilo que é devido, que é não fazer. É mais fácil gerir a relação assim. Então, Jorge, fala-me um pouco sobre a felicidade e como ela influencia a nossa gestão de emoções. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tinha fases da minha vida, até são recentes e tudo, que eu até dizia à minha mulher que, hum, voltando atrás, agora lembrei-me daquilo que queria falar. Eu muitas vezes dizia à minha mulher sempre assim: eu só preciso desabafar, só preciso ter alguém que me ouça e que não me dê uma opinião. Ah, Não dês a opinião se não for pedida. E eu dizia isso muitas vezes à minha mulher. Eu não quero a tua opinião porque eu não pedi. Eu só preciso que me ouças. Eu preciso de alguém que me ouça. Só isso. Pronto. Era essa a parte que eu queria falar e já me lembrei. Mas pronto, voltando aqui à felicidade. Como é que ela influencia a nossa gestão de emoções? E eu muitas vezes paro e pergunto-me assim: eu sei que eu ser feliz. É assim tão difícil ser feliz? E pergunto, será que mantermos felizes é meio caminho andado para termos uma vida mais plena e feliz? Será que é possível estarmos felizes para sempre? Ou os desafios menos felizes da vida devem fazer parte do processo e nós devemos aceitá-los não como problemas, mas sim como desafios? Faço-me entender na pergunta? fazes. A E, felicidade sempre foi, quer dizer, sempre foi o fim último de cada ser humano. Não é? claro, O ser humano faz aquilo que faz, até inconscientemente, faz porque tem que fazer, faz porque deseja, faz porque quer, faz porque, enfim. Mas para ser feliz. Mesmo não admitindo isso, né? Não pensando, será que isto é para ser feliz? Mas é tudo o que nós fazemos tem uma intenção positiva e é a felicidade. Isto já vem na programação neurolinguística. ok, Agora, este tema da felicidade tornou-se muito sexy nos últimos anos, não é? A gente fala de felicidade, atingir a felicidade, alcançar a felicidade, e isto não tem a ver com aquela coisa do coaching do ponto A e do ponto B, não é? No ponto A eu sinto-me feliz, eu sinto insatisfação, e o ponto B eu quero ser feliz, mas esse ponto B não existe. Portanto, porque a felicidade não é uma coisa que seja um ponto que eu alcance, é um ponto que eu mantenho, não é? ok, No fundo, eu tenho que atingir um estado emocional que me sinta e que reconheça em mim a felicidade. A felicidade é difícil de definir propriamente, não é? No fundo, é um grau de satisfação, é um claro, grau de gratidão, é um grau de que eu me sinto preenchido, que tenho as coisas que preciso, que tenho hipótese de me desenvolver. Portanto, pode haver montes de variáveis aqui que nós podemos acrescentar para definir ou complementar a definição de felicidade. Mas para cada pessoa há de ser um pouco diferente, não é? Agora, as pessoas querem atingir alguma coisa, mas no
fundo, tem que fazer lá está, desenvolvimento pessoal, Claro. tem que fazer muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento interno para atingir esse estado. Eu dou-te um exemplo do estoicismo. O estoicismo foi uma filosofia criada em 300 anos antes de Cristo, e a partir de um evento absolutamente fantástico, quer dizer, fantástico, foi dramático, não é? Que é um mercador, que é o Zenão. Os gregos eram muito dramáticos mesmo. Diz? Os gregos eram muito dramáticos. Portanto, o Zenão era mercador e era um rico mercador. E então ficou sem a sua fortuna no naufrágio. Perdeu tudo no naufrágio. Portanto, ele era um homem dedicado à vida material, portanto, às trocas, ao dinheiro, e só pensava nestas coisas, não é? Da vida material, a vida do dinheiro, e então ele salvou-se e foi parar a Atenas. Agora, abreviando a história, não é? Aí conheceu as filosofias do Sócrates e do Aristóteles e depois, entretanto, mais à frente, criou a sua própria filosofia, a filosofia estoica. E o que é que ele diz? Qual é um dos primeiros princípios? Uma coisa diz que ele descobriu. Isto é uma coisa básica, que é o mundo interno é mais previsível do que o mundo externo. Pois ele... E isto faz pensar, não é? Porque o mundo interno é o quê? São as tuas emoções, os teus pensamentos, as tuas atitudes, os teus comportamentos. E então tu tens controle sobre isso, não é? Ao passo que no mundo externo, vem sempre em sequência do que estávamos a falar há pouco, não é? O mundo externo, o mundo dos negócios, o mundo do dinheiro, o mundo dos clientes, o mundo dos investidores, ele não tem controle. Tanto não teve controle sobre o naufrágio. Ele não pode fazer as coisas voltar atrás. Então ele encontrou a felicidade na filosofia estoica, fundou a filosofia estoica com uma série de princípios, encontrou então o mundo interno, uma coisa que ele conseguia controlar e conseguia manter o estado emocional mais previsível do que o mundo externo, e ele encontrou uma estabilidade. Teve muitos seguidores, pessoas que queriam, que o tomaram como exemplo e quiseram aprender com ele, e este teve um caminho. E é o que eu digo sempre também às pessoas com quem trabalho, que a gente tem que cuidar do nosso mundo interior, do nosso mundo espiritual. Porque tudo o que se passa à nossa volta é, é de acordo com o que está aqui dentro. Por isso eu digo às pessoas, ser feliz, encontra algo que te faça feliz, faz algo que te faça feliz, pensa em coisas que te façam felizes. Esquece o negativismo, esquece as coisas que te deixam tristes. Porquê? Porque se tu mantiveres... Uma pessoa triste é o quê? Uma pessoa cabisbaixa, que caminha para o trabalho, volta ao trabalho, deita-se, come, acorda outra vez trabalho, outra vez mesmo processo, sempre o mesmo processo. É uma pessoa triste, é uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que perdeu o rumo, uma pessoa que não tem objetivos, está perdido ali na neblina. Agora, uma pessoa que seja feliz vai ser uma pessoa mais focada, vai ser uma pessoa que vai ter mais objetivos, vai ter uma missão diferente, vai querer encontrar mais coisas ou mais objetivos que a façam mais feliz ainda. Ou seja, porque a felicidade, eu acho que é muito viciante. E a partir do momento que começamos a ser felizes, começam a vir várias coisas. Começamos a ter melhor. O nosso estado financeiro começa a melhorar, a nossa relação com outras pessoas começa a melhorar também, nós comportamos de forma diferente, a nossa postura em sociedade também muda, o nosso comportamento, os nossos pensamentos mudam também, o nosso mindset vai se alienar à felicidade, ao processo de felicidade que passamos. Por isso, tudo, por causa dessa nossa felicidade interna, tudo à nossa volta vai crescer. Vai fazer com o quê? Vai fazer com que a felicidade aumente, vai escalando, vai escalando. Depois torna-se um processo viciante, em que já não queremos largar, em que vai ser muito mais fácil, ou seja, no início é um processo difícil, é um processo estressante, é um processo que é preciso Pois fazer estás ligado à sacrifícios. escassez, não é? Pois, Tu quando estás a pensar na escassez, me falta isto, falta-me aquilo, se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, pois, se eu fizesse isto, se eu fizesse, a gente está muito focados no ter e no fazer, não é? é isso E mesmo. aqui é ser feliz não tem a ver com fazer e o ter. E, mas isto a pessoa tem que mudar o mindset mesmo, ao contrário. Por exemplo, a Pois é. tristeza, estavas a falar da tristeza. A tristeza, por exemplo, enquanto a felicidade
pode ser uma coisa permanente, claro que tem variações, não é? Às vezes eu estou Obviamente. insatisfeito, às vezes fico, Nem o mundo, posso, nem o posso mundo ter cor-de-rosa, alguma não é? irritação, pronto, mas é tudo adaptativo, não é? Claro. Ah, a tristeza é temporária. Eu estou triste com um evento qualquer, ou por isto não ter corrido da maneira como eu quero, ou tinha uma expectativa, mas a tristeza é temporária. Tem ali um espaço em que existe e depois deixa de existir. Volta outra vez ao estado de positivo, estado de felicidade, né, digamos assim, ao estado de satisfação. Está tudo a correr bem, eu vou fazer coisas que levem a que isto corra bem, os meus projetos, ao meu estado emocional, portanto. Agora, a felicidade é sempre uma coisa, quando a pessoa consegue sentir a felicidade, não é atingir a felicidade, quando a pessoa consegue sentir que tem alguma felicidade afinal, apesar de tudo, Claro. isto às vezes, isto aqui, deixa-me fazer só uma interrupção, que é assim, nós já estamos a falar aqui nas sociedades organizadas, não é? Claro, claro. Sociedades, porque nós não estamos a falar na Ucrânia, nem Pois. estamos a falar no Médio Oriente, porque isso aí é difícil falar em estados de felicidade. Estamos a falar aqui em sociedades organizadas e em que há paz, não é? Em que há Claro. alguma organização. De resto, portanto, aí nessas sociedades é mais difícil. Mas a felicidade tem que ser sentida. Não é uma coisa que se atinja, não é uma coisa que se chegue lá, não é uma coisa que se alcance, é uma coisa que se sente. E pode-se sentir sempre no presente se eu reconhecer aquilo que tenho. Há um exercício que eu também às vezes dou às pessoas para fazer, não é? Que é o que é que tu tens agora? Não é? O que é que tu tens? O que é que tu fizeste até agora? Tu és a pessoa que és face ao teu passado, mas o que é que tu fizeste agora? Até agora? O que é que tu alcançaste até agora? E então a pessoa faz a lista, né? Ela pode ter casa, pode ter marido, pode ter filhos, pode ter um curso não sei quantos, aprendeu a andar de bicicleta, mas coisas mais simples. Aprendeu a andar de bicicleta. Né? E então isto vai dar a sensação à pessoa daquilo que é positivo, que ela, no fundo, ela conseguiu fazer estas coisas todas, no fundo teve gozo a fazer estas coisas todas, portanto não há razão nenhuma para ser infeliz. Portanto, a razão é para ter satisfação por aquilo que fez, por aquilo que é, e ter a capacidade, ter as competências para continuar em frente, a trabalhar e Claro. a fazer aquilo que contribuir mais para a sua satisfação. Mas é preciso ser reconhecido por aquilo, pelo passado, reconhecido pelo presente e ter gratidão. Então, o que é que o Jorge diria a uma pessoa que está triste? Como ele devia lidar com a tristeza? O que lhe faz triste, com certeza, deve ser uma coisa que é passado, não é? Uma coisa que aconteceu. Uma coisa que o estar triste tem a ver com uma coisa que se passou e que eu não esperava e que eu não queria que se tivesse passado. No fundo, Não. tem a ver com expectativas. E Isto é que leva à stress e à ansiedade e à Pois. depressão. Estamos a falar da tristeza, está lá também. Não é? É uma coisa que não aconteceu como eu queria. Mas não é, as coisas não acontecem como nós queremos. Nós fazemos isso tudo, planeamos, podemos fazer planeamentos por passos para atingir uma série de coisas. Portanto, isso realmente há uma probabilidade de chegarmos lá perto. Mas não quer dizer que isso aconteça. Portanto, as expectativas levam também a que haja infelicidade, porque se as coisas não acontecerem como nós queremos. Portanto, o que é que eu digo a uma pessoa triste? É relativizar isso. Será que isto é o fim do mundo? Será que isso daqui a 3 anos é importante? Não é? O que é que faria, por exemplo, um exercício também que é da programação neurolinguística, o que é que faria Buda? Ou o que é que faria o Gandhi? Ou o que é que faria outra pessoa, sei lá, uma pessoa que seja referência para esse coachee, para esse cliente? Pode ser o Barack Obama ou, sei lá, outra pessoa qualquer, não é? O que é que faria essa pessoa iluminada? E então, com certeza que aparecem soluções e as coisas são ressignificadas. Portanto,
tirar a importância que tem, que se está a dar ao evento e dar importância àquilo que está para lá do evento. Aquilo que faz tristeza é muito pequeno em relação ao que a pessoa construiu durante a vida. Não é? Eu costumo dizer que é um estado emocional temporário e eliminável. Eliminável Sim. ou reconstruído. Até digo à pessoa, imaginem o seguinte, imaginem que eu vou aqui à parte de cima da cabeça, mas pronto, as emoções não têm nada a ver com o cérebro, mas vamos exemplificar. Imaginem que a parte de cima da vossa cabeça, lá dentro, é só gavetinhas. São gavetas. Sim. E nós temos que chegar às gavetas, abrir a gaveta e eliminar aquilo que está lá mal. Está lá uma maçã podre, que está a cheirar mal. Sim, sim. Temos que tirar a maçã podre e mandar fora. E depois limpar. Depois tem um processo de limpeza. Mas antes de chegar à gaveta, nós temos que abrir esta parte da cabeça, que é a parte mais difícil para chegar lá. Por isso aqui no estado emocional, eu dou muito esse exemplo. Tens que passar pelo primeiro processo, que é abrir a cabeça, que é encontrares a forma de chegares lá e identificares o que é que te leva a estar triste e depois eliminar e limpar a gaveta. Por isso, é um processo, tudo é um processo. A tristeza tem uma função, não é? Também te vou dizer, a tristeza não é, eu vou anular a tristeza da minha vida. Também é benéfica, E sem pronto, dúvida. a tristeza tem uma função, que é sinalizar aquilo que não gostas, É isso mesmo. aquilo que não queres viver mais. Pronto, aquilo que foi uma frustração momentânea, uma coisa que não atingiste. Pronto, tens que processar. Portanto, a tristeza em relação, por exemplo, a luto. Morreu uma pessoa de família, não é? Às vezes as pessoas vêm sempre com estes exemplos, não é? Você está a falar aí da tristeza e está a falar disso, da depressão e não sei quantos, mas quando morre uma pessoa, quando morre alguém querido, e não sei, claro que a pessoa tem que fazer o luto, tem que reconhecer que está triste e que teve uma perda. Agora, isso não é permanente. Não vai ser permanente. Portanto, é para sinalizar aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, aquilo que me causa desconforto, para seguir em frente. Não é para ficar lá. Agora eu fico aqui, eu estou triste com isto e agora eu fico aqui. Por exemplo, isso acontece com pessoas que têm, como eu tive, separações e saem de empresas. Duas coisas que estão no topo dos promotores de stress e de ansiedade. Né? E eu não podia ficar ali. Pronto, agora já não tenho trabalho e não tenho mulher, né? Separei-me. E agora estou triste, e estou deprimido, e estou estressado, e estou ansioso. E agora fico aqui para sempre. A única coisa que há a fazer é sinalizar, bem, eu não gosto disto, isto está a acontecer, é mau, reconhecer que é mau, eu não me sinto bem, eu sinto a emoção da tristeza, sinto a emoção da revolta, sinto a emoção, porque nós não temos este hábito de nomear as nossas emoções. E depois, o que é que eu posso fazer? Isso é que o coaching e a programação neurolinguística ajudam. O que é que eu posso fazer a seguir para mudar o meu estado? Não é só para mudar o estado emocional, é para mudar o estado de vida, não é? Claro. O estado de vida, o estado de prosperidade. Eu por acaso ouço o podcast, fugiu-me o nome do coach, mas é um coach forte português, se calhar você vai lá chegar. E eu estava a trabalhar e estava a ouvir o podcast dele, ele estava a falar, acho que a filha tinha 4 ou 5 anos que faleceu. Mas a filha tinha um problema, leucemia ou algum problema assim que, pronto, o médico já sabiam que a filha ia falecer. E ela estava a contar esse processo todo, tentou arrepiar, sempre que conto isso eu arrepio-me logo. E ela estava a dizer, a minha filha dizia-me, pai, não te preocupes, o bichinho vai tomar conta de mim, eu vou estar bem. Eu comecei a chorar, eu chorava, disse, não. Como é que ele tem essa capacidade, porque ele depois diz, depois eu digo aos amigos, às pessoas, que eu aceitei isso, e alguém perguntou-lhe, se pudesse voltar atrás, deixares que a tua filha ficasse viva, ele disse que não. Porque é um processo da vida. É um processo da vida. A minha filha fez com que eu me mudasse e ajudasse outros pais e outras crianças e outras pessoas. Se esse processo não acontecesse, eu nunca poderia ter ajudado aquelas centenas ou milhares de pessoas que ajudei. Isso a mim, eu não sei se conseguiria. Ok, mas isso, portanto, de certeza que levou o seu tempo a arrumar esse sentimento, não é? Os estoicos chamam a isso restituição.
Isso. Eles dizem uma coisa, que nada é nosso. Nós andamos a acumular bens materiais, andamos a encher a casa cheia de coisas, temos a nossa família, temos a mulher, temos os filhos, não sei quantos, mas e nós também seremos restituídos. Tudo isto será restituído ao universo, à Terra. Claro. Nada é para nós não vamos com nada. Portanto, eles dizem que encarar a morte de um familiar como uma restituição. Portanto, é uma continuidade da vida, porque a alma não morre, não é? Claro. É a energia, portanto, morre o corpo. Claro que a pessoa fica triste por perder o contacto, por não poder já comunicar com aquela pessoa, mas no fundo é uma restituição. E isto ajudou-me a superar aquilo que senti quando faleceu a minha mãe em 2020, antes de vir o Covid mesmo, bem, umas semanas antes do primeiro caso em Portugal. E ela faleceu de cancro na tiroide, né? Depois foi para os pulmões e não sei quantos, e foi em 3 semanas. E uma das coisas que me ajudou a superar isto foram estes conceitos, não é? Isto é uma restituição, portanto, no fundo isto é o que tem que ser, vai ser devolvido ao universo, e eu também um dia serei devolvido também. Claro. Portanto, este conceito também é interessante dos estoicos. Há bocado falou sobre o que é que tu tens. Tens aquilo, tens informações, e eu pergunto a muitas pessoas com quem trabalho quem tu és. Eu não quero saber quem é que tu és, se és professor, eu não quero saber quem é que tu és. Sim. Pois as pessoas depois é que fazem o clique. Olha, sou uma pessoa triste, sou uma pessoa que Sim. deixa-se levar pelas emoções, Sim. sou uma pessoa... E acho que quando a gente faz essa pergunta, e eu pergunto várias vezes, não, vais ter que me dizer, podes parar, podes ficar aí meia hora a pensar, a interiorizar, e depois diz-me quem é que tu és. Quem é que tu és com a tua filha, quem é que tu és com o teu parceiro, quem é que és com os teus amigos, que tipo de pessoa és tu? És uma pessoa rancorosa, egoísta, invejosa, uma pessoa boa, pacífica, uma pessoa positiva. Ok. E quando eu já tive uma pessoa que chorou à minha frente, quando começou a dizer quem é que ela verdadeiramente era, começou a chorar. Isto é interessante, é? É muito interessante. Quando perguntar Quem o que é és que tu tu? tens, Quem és tu? E as pessoas às vezes dizem assim, bem, quem sou eu? Eu moro no Barreiro, começam logo pelo espaço exterior. Eu não quero saber. Mas quem tu és, não és onde moras. Eu sou engenheiro, ou sou não sei quantos. Não é a tua atividade profissional. Isso é uma pergunta. Portanto, a primeira coisa que há para desbloquear isto é, eu sou o Jorge, não é? Eu sou o Jorge. Sou uma pessoa que gosta de ver a felicidade nos outros, não é? Sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila. Sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros quando os outros querem. E é mais isto. É mais por aqui pelas qualidades internas do que propriamente pelos estados, pelos cargos, pelas funções. Jorge, agora vamos para aqui as perguntas básicas que eu vou fazer a todos os convidados. E o que é para o Jorge o poder de decisão? São perguntas que têm a ver com o nome do podcast. Decides tu. É o nome do podcast. Sim. Decides tu. O que é que para o Jorge é o poder de decisão? Qual é a força dessa arma que temos e não usamos ou usamos mal? Se bem usado esse poder, que benefícios nos pode trazer? O poder de decisão. O poder de decisão traz-nos todos os benefícios que nós conseguirmos com a decisão que tomamos, não é? Seja ela depois é que ela é avaliada, não é? Nós tomamos uma decisão, fazemos e depois é avaliada. Foi má ou foi boa? Pronto. Mas aprendemos com aquilo, não é? Claro. Se foi má, reformula. Se foi boa, continua. A decisão tem a ver também com capacidade de decisão. Há muitas pessoas que não decidem. Depois vem aí a procrastinação. Vou adiando. Também vem da forma como nós somos educados, não é? Não faz isto bem, a crítica, a depreciação, não é? E nós depois criamos alguma relutância em decidir. Achamos que vamos errar, achamos que não sabemos decidir bem, porque de alguma forma os nossos pais ou na escola repetiram continuamente as críticas, não sabes fazer, ou tiram-nos coisas da mão. Isso não é assim que se faz, isto é assim. Claro. Portanto, e substituem. E esse processo de educação depois tem impacto na capacidade de decisão do indivíduo.
Mas a decisão é importantíssima. Eu digo muitas vezes, Decisão. eu faço muito esse exercício aqui em casa. Tento repetir várias vezes para eu incutir em mim próprio para continuar a fazer esse exercício com os filhos. Deixa os filhos, o filho, neste caso, Errar. errar também, e escolher. Decidir o que é que vai vestir, como é que vai se vestir, ser ele a tomar as próprias Sim. decisões. As decisões, pronto, adequadas para uma criança de 6 ou 7 anos, não é? Sim, sim. Para ele depois ver que se falhou, a responsabilidade é dele. Foi ele que escolheu. Ah, pai, mas não gosto dessa camisa. Pois tu que escolheste. A próxima pensa 2 vezes. E há uma coisa, um exercício que eu faço ainda hoje em dia faço com a minha mulher, que é o que é que queres jantar? Qual é a coisa? Não. Estás proibida de dizer qual é a coisa. Se eu te fiz a pergunta, para seres tu a decidir, tens que decidir. Porque não se trata do que é que vai ser o jantar. Trata-se de um processo. São coisas muito simples. E se a gente disser sempre, tu é que sabes. Não, eu quero que sejas tu a decidir. Habitua-te a decidir. Habitua-te a decidir o que tu E há queres. muito esse hábito. Não o deixes que sejam outros a decidir por ti. É interessante que isso existe muito. Muito mesmo. Muito, que é, decide tu. Decide tu. Está bem, mas eu posso dizer aquilo que eu Para gosto mim está e bem. tu gostas. Para mim está bem aquilo. Mas depois para mim está bem, ou decide tu e eu decido e depois, isso não quero. Isso aí não. Vamos jantar. Esse lugar não gosto. Então, mas afinal, decido eu e agora não gostas. E muitas vezes em família começam aqui Sim. discussões. Pois é. Por causa disso, de uma coisa tão simples, começam discussões. Sim. Porque as pessoas deixaram que seja o outro a decidir por elas e depois não gostam. Decisão tem a ver também com quando começarmos este podcast, que é desenvolvimento pessoal. É isso mesmo. A decisão de fazer um aprofundamento, a decisão de fazer alguma coisa. É isso mesmo. Então, uma decisão que o Jorge teve que tomar e que mudou a sua vida. Assim, aquela mais... Essa é fácil. Se for... 2009. Eu já expliquei aqui, foi 2009. 2009 foi num... Porque quando eu disse a mim mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu fui alertado, houve pessoas não, o meu pai. Uma vez, um dia íamos a passear, ia na rua e ele disse-me assim, tu já viste o que é que tu dizes? Já viste o tipo de pensamentos é que tu tens? Ele não é coach, não tem nada a ver com esta área. Tu já viste o que é que... Dizes todos os dias isso. É esse tipo de coisas só, pá. E depois fez uma coisa ainda pior, que foi, despediu-se. Mas acho que a casa dele era perto. Ele disse, olha, pronto, então vou para casa, até logo. E deixou-me com aquelas perguntas. Que eu estava preparado já para fazer ali uma verbalização. Eu costumo dizer que é aquela verbalização mental, é aquilo que... pastilha elástica, não é? Aquelas respostas rápidas que nós temos, sem profundidade nenhuma, sem fundamento nenhum. Depois deixou-me com aquilo. E eu comecei a pensar, que tipo de pensamentos é que eu tenho? Pois, realmente, eu falei disto. E com aquele ímpeto que eu falava, isto é erro, isto é injustiça, eles vão fazer. Portanto, tinha a ver com a separação e com a empresa. E depois cheguei à conclusão, não. Realmente, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí foi decidir. Mas depois da decisão não é fazer nada. Decidir não é fazer nada, não é? Debater não é fazer nada, não é? Escolher não é fazer nada. Agora, fazer é fazer. Portanto, decidir não é fazer. Escolher não é fazer. Pensar também não é fazer. Vou pensar nisso. Não é fazer. Portanto, fazer tem que se ter uma atitude, tem que se ter algo, tem que se tomar uma decisão, e depois fazer, concretizar essa decisão. Portanto, se calhar foi o mais importante a decisão mais importante que eu tomei, graças a Deus, isto é um termo, né? Nós graças dizemos, a si. ou o seu pai, que se calhar fez as perguntas no tempo certo. Fez a pergunta, sim. Aquela pergunta entrou-me como uma bala ali. E foi determinante porque eu aí comecei mesmo a sério a mudar. Isto é engraçado que eu tive, por exemplo, pronto, eu faço os meus investimentos, seja em bolsa, seja em outros vários ativos,
Eu já o fazia antes, mas fazia de uma forma muito leviana, uma forma a brincar, sem estudar, sem aprofundar o assunto, sem me consultar com profissionais, sem tirar formações, que eu já tirei certas formações, não é? Porque já começou a ser uma coisa mais séria, mas isso começou com mais força da seguinte forma. Fui um amigo meu que me disse assim no trabalho: epá, já viste a tal criptomoeda? E a mim começou a abrir isso. Eu também invisto em criptomoedas, mas é uma porcentagem mais pequena. Porque é um investimento muito mais arriscado. Arriscado, sim. É mais a nível de manipulação de mercado. Mas uma pequena fatia tem ali. Mas isso fez-me um clique e abriu os olhos. Epá, investimentos. A partir dali começou a minha aventura financeira. E tal e qual como o seu pai. Há ali momentos, e ainda hoje em dia digo-lhe: pai, eu nunca vou esquecer de ti. Porque foste tu, de uma forma inconsciente, Sim, sim. involuntária. É pá, isto aqui. E perfeitamente simples. E Simples, uma frase simples. Ele não me disse investe, ele disse-me só: pá, já viste aquilo do Bitcoin e não sei o quê. E a mim fez-me, abriu-me. Às vezes as pessoas dizem assim, mas isso é uma frase, isso é um dito. Não é? Olha, já viste os pensamentos que tens? Eu dizer, mas isso. Porque as pessoas pensam sempre, para fazer uma mudança, para tomar consciência, tem que se ter uma conversa séria com uma pessoa e tal, e convencê-la, não é? Claro. Às vezes há frases simples que no momento certo entram e a pessoa depois toma ali a decisão e toma outro caminho. Portanto, essa foi a decisão mais importante da minha vida, talvez. Aqui uma pergunta final. Vou pedir ao Jorge que deixe uma mensagem aos jovens que pode melhorar ou que poderá melhorar o futuro deles. Ou uma mensagem àqueles que pensam que o tempo deles já acabou e que já é tarde demais. Eu tenho clientes que com 40 anos diz-me assim: já vou tarde para negócios, já vou tarde para investimentos. Se espero, se a esperança média de vida é até aos 80 ou 82, Sim. E tu vais a metade do caminho, então, mas tens mais 40 anos para viver e já dizes que vais tarde demais, vais morrer já amanhã, é? Então qual é a mensagem que deixa aos jovens que pode mudar o rumo do futuro deles? A mensagem que eu tenho para Aos jovens? é mesmo relacionada com este processo de desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que devia estar incluída nas escolas. No fundo, isto ensina a viver, né? Ensina as coisas básicas da vida, não é? Portanto, e será que, em vez de colecionarem competências técnicas, que é o que a gente quer, não é? Eu vou aprender o Photoshop, eu vou aprender um programa de paginação, vou aprender agora uma coisa de Excel, eu vou aprender o programa tal para fazer coisas para os outros. Isto nunca preenche nada em nós. É sempre competências, competências, competências. Eu sei muito, mas ainda me falta aquilo, ainda me falta aquele outro, ainda me falta não sei o que para fazer coisas para alguém ou para uma empresa, não é? Eu aconselharia aos jovens a complementarem isto paralelamente com alguma formação em desenvolvimento pessoal. Portanto, o coaching é o que está mais, no fundo é o que está mais perto, no fundo, das competências técnicas, não é? Mas ajuda a organizar a mente, organizar assuntos, organizar reuniões, organizar o processo comunicativo, a estruturar ideias de uma forma lógica, Terem objetivos. a ter objetivos, sim, a planear. Portanto, talvez a formação que devia existir nas escolas desde muito cedo, desde a seguir à primária lá no secundário, Claro. lá no preparatório. Não sei se existe ainda preparatório, aquela expressão de preparatório Sim, ou sim. secundário, mas devia existir logo aí uma formação em coaching. Enquanto que não há essa imposição por parte do Estado, que os jovens comecem a fazê-lo de uma forma uma autoformação. Sim. Comecem sozinhos essa curiosidade. É mais fácil. Para os mais velhos, eu nas formações que tenho e que dou, portanto, as pessoas que aparecem não são jovens. São pessoas a partir dos 40 anos. São pessoas que, de alguma forma, chegaram à conclusão que têm andado a fazer uma série de coisas que não resulta. E que tomaram a decisão: eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Será que há uma forma de viver? Deve haver formas de encarar a vida.
diferente. Então chegam às formações com 40 e tais anos e tal. É muito raro aparecer pessoas de 20 e tal. Já tive Pois. pessoas. Mas é mais nessas idades. Há ali um break, ali aos 40 anos, em que a gente faz um balanço e diz assim, não, as crenças que eu tenho, que eu tive até agora, não me servem para o futuro, não é? Portanto, eu tenho que mudar alguma coisa. Aqui uma pergunta que eu me esqueci, ficou aqui para trás. Que livro recomendaria a um casal que quer mudar o seu futuro? Eu recomendaria este, não é? Posso recomendar este? É, podes. Porquê? Porque tem aqui a experiência de quantas? 5 pessoas, não é? É. É a experiência de 5 pessoas, por isso a superação do Jorge Dias é o livro que eu Este é da recomendaria. ACC. Este é da ACC. É o livro da é isso ACC que é mesmo. 5 autores. É isso mesmo. Pronto. Jorge Dias, Sónia David, Cláudia Estevão, Fernando Ferraz e Maria João Pereira. E o Portanto, tem Jorge? a ver com a educação. E, portanto, a Maria João e o Fernando são professores. A Cláudia Estevão é médica. A Sónia David é manager numa empresa. Pronto, e eu dei também o meu contributo. E qual é a sua recomendação do livro? Eu Pode recomendar tenho um um que seu. li agora, que eu acabei de ler agora há muito pouco tempo, que é um livro espetacular, que é As Grandes Questões da Vida. Que está agora nas livrarias. Que é do Om Swami. Swami escreve-se com W. Epá, é um livro absolutamente espetacular. É de um indivíduo que foi gestor, que teve sucesso, que teve projetos, que geriu milhões de dólares em projetos, mas depois tomou uma decisão de ir para os Himalaias. Tornou-se monge. Então fala ali das grandes questões, fala do narcisismo, fala do propósito, fala de tudo o que é importante para a nossa vida. É um livro muito fácil de ler, muito direto ao assunto. Tem várias referências de outros livros, de outros autores, que eu também acho isso impecável. E é um livro que responde a quase todas as perguntas, a quase todas as perguntas que foram feitas aqui, que tu fizeste. Portanto, é um livro muito bom. Jorge, obrigado pela presença. Obrigado eu. Para mim foi muito empoderador. Para mim acaba por ser, além de ser um episódio de podcast, para mim acaba por ser uma sessão de coaching. Ainda por cima à borla, que é melhor. Por isso, muito obrigado. Gostei muito. Okay. E sem dúvida que vou continuar a aprender consigo na ACC. Obrigado, então. E nos próximos fóruns. Que vamos ter muitos, espero bem que sim. Obrigado. Obrigado.